Olá pessoal, professor Ademir Franco aqui com vocês novamente. Agradeço a todos pela atenção e por acompanharem o nosso canal até aqui. No episódio de hoje do Mandcast Pesquisa, trazemos um assunto bem moderno e importante para a prática clínica odontológica, a radiopacidade de resinas bulk fill. Esse artigo foi publicado pelos autores Daphne Azambuja de Aquino, Ângela Fernandes e Luiz Roberto Coutinho Manhães Jr., e o artigo foi publicado na revista Journal of Forensic Radiology and Imaging, atualmente chamada de Forensic Imaging. Ao longo dos últimos 60 anos, a resina composta se desenvolveu rapidamente quanto às suas propriedades. Com uma coloração que mimetiza o tecido do dente natural, ela é utilizada como material de escolha para tratamentos odontológicos estéticos. Além disso, pela possibilidade de condensação dentro da cavidade e por permitir um preparo cavitário mais arredondado e eventualmente menos invasivo, a resina composta se tornou cada vez mais utilizada. A importância clínica do estudo da radiopacidade de resinas compostas se dá quando da necessidade de se diferenciar tecidos dentais naturais e o material restaurador. E assim é possível então observar se existe uma infiltração daquela restauração ou se ela está bem adaptada em suas margens. Lembrando que a radiopacidade, traduzindo de uma forma bem simples, é a propriedade do material de inibir a passagem de raios-x. Portanto, quando você olha uma radiografia, o material que possui maior radiopacidade é aquele que vai se apresentar com uma coloração mais próxima do branco e mais afastada do preto. O conhecimento acerca da radiopacidade de diferentes resinas compostas é não somente necessário, mas também requer constante atualização por parte da ciência odontológica. Tanto é que existem algumas instituições como a American Dental Association e a International Organization for Standardization, ou ISO, que preconizam cada vez mais o interesse em se visualizar esses materiais em radiografias, permitindo assim que o cirurgião dentista possa fornecer um tratamento mais seguro e eventualmente previsível para o paciente. Neste contexto, os autores manifestaram a sua preocupação já previamente com relação a esta temática, pois eles desenvolveram no passado um artigo similar com outros tipos de resina, como por exemplo a resina Tetric, a resina Z100, a Z250 e a Z350, resinas utilizadas comumente na prática clínica odontológica. Contudo, ao passo que as resinas se modernizavam, fizeram-se necessários novos estudos. Nesses estudos em questão, resinas bulk fill foram pesquisadas, como no artigo em que nós apresentamos nesse momento, pois haviam se tornado mais utilizadas nas últimas décadas essas resinas estéticas. Ao passo que as resinas se modernizavam, fizeram-se necessários novos estudos. No estudo em questão, as resinas bulk fill foram pesquisadas, pois elas estavam se tornando cada vez mais utilizadas pelos cirurgiões dentistas. Estas resinas possuem a propriedade de permitir maiores incrementos quando são colocadas na cavidade dental. E isso pode acelerar o processo de restauração e aumentar a praticidade para o cirurgião dentista. As resinas utilizadas nesse artigo foram a SureFill SDR, a resina Sonic, Filtech, Tetric e Aura. Para a investigação da radiopacidade, as amostras de cada resina foram posicionadas numa placa de acrílico e radiografadas. E a radiopacidade que essas resinas apresentavam foi então comparada com uma escala de alumínio, uma escala metálica, com 9 níveis de radiopacidade. Os autores não apenas verificaram que as 5 resinas estavam de acordo com o preconizado pelo ISO, ou seja, eram visíveis radiograficamente, como também observaram diferenças entre as resinas. Neste gráfico é possível observar a presença de 5 colunas coloridas, que simbolizam a radiopacidade de cada resina. Colunas com letras iguais indicam alta similaridade entre essas resinas. Neste caso, as resinas 1, SureFill, e 4, Tetric, apresentaram um aspecto radiográfico similar. Os resultados podem ser melhor visualizados na imagem ao lado, a qual mostra a similaridade entre as resinas 1 e 4, ambas muito próximas do branco, ou do estágio de maior radiopacidade da escala, seja o estágio 9. Nos gráficos a seguir, são testadas correlações entre os níveis de radiopacidade de cada resina com o respectivo grau na escala em que ela era mais próxima. Novamente, percebe-se a diferença entre os materiais. Contudo, uma observação ainda mais aprofundada revela que apenas a resina 1 apresentou correlação estatisticamente significativa, ou seja, mais importante ou mais forte, com o nível mais próximo da escala, que seria o nível 9.
Ao passo que a resina 4 não apresentou tal resultado, seria possivelmente viável distinguir ambas no cenário do presente estudo, apesar de sua visível similaridade. Ao observarem as diferenças entre resinas, os autores focam o trabalho nas aplicações dos resultados para além da clínica odontológica e sugerem potencial uso para a identificação humana, uma vez que seria possível elaborar inferências sobre o tipo de material utilizado para restaurar os dentes de um paciente específico. Mais uma vez, o conhecimento odontológico se mostrou multidisciplinar. Muito obrigado por acompanharem o nosso conteúdo até aqui. Agradeço pela atenção de todos e lembrem-se que o Mandicast Pesquisa vem ao ar quinzenalmente às quintas-feiras. Eu agradeço a todos mais uma vez e um grande abraço.